Olá, pessoal. Olá, boa noite a todos. Vamos dar sequência aí ao nosso Direito Tributário 2. Por favor, só sinalizem aí se não estiverem me ouvindo, não estiverem me vendo, mas enfim, parece que está tudo certo. Bom, hoje a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai avançar aí na questão, de certa maneira, aquela linha do tempo, que a gente comentou já algumas aulas, no sentido de que a gente viu primeiro o nascimento da obrigação tributária e agora a gente vai caminhando até chegar no pagamento e na falta de pagamento, tudo que pode acontecer em razão disso. Então, vejam que a gente está aí, de uma certa maneira, avançando nessa linearidade, nesse avanço aí linear, no sentido de nascer a obrigação até ela se extinguir. Hoje a gente vai falar sobre lançamento tributário. Lançamento tributário aí é o tema da nossa aula, então vocês têm o material lá no AVA, no portal do aluno e tudo mais. Eu vou aproveitar e deixa eu compartilhar a janela aqui para mostrar para vocês, porque tem um outro detalhe. Eu não sei o quanto vocês já se perceberam, ou já avançaram aí no calendário da instituição, mas nós temos que, no dia 1º de outubro, em específico, vocês, que tem aula na quinta-feira, vai dar exatamente aí dia 1º de outubro, iniciam-se as semanas de prova, então, a atividade avaliativa, que equivale aí a prova bimestral. Então, o que acontece? Nós temos aula hoje, dia 10, mais 2 aulas, e aí na próxima, no dia 1º de outubro, terá a nossa avaliação bimestral. Como é que vai ser isso? Então, o que acontece? Aqui no menu à esquerda, da aula de vocês aqui, que vocês entram no AVA, muito embora conste aqui, a 9ª semana, a aula do dia 28 até 4/10, essa semana aqui eu não vou lançar conteúdo, eu vou escrever isso lá na frente aqui, a gente vai falar disso mais vezes, mas enfim, essa 9ª semana ela não terá aula, o que vai ter? Vai ter a avaliação do primeiro bimestre, então vocês terão que entrar aqui na avaliação do primeiro bimestre e vocês vão responder as questões, vão responder as questões no mesmo padrão dessas questões que vocês têm respondido aí semanalmente como atividade de frequência, que inclusive acabou de abrir aí da aula de hoje. Vocês vão entrar aqui na atividade, na avaliação do primeiro bimestre, e aí vocês vão responder, vocês vão responder as questões. O detalhe, como é que isso vai funcionar? Vai ser diferente do que foi o primeiro semestre, tá? Então, fiquem atentos aí. Não vai ser uma semana inteira para vocês responderem as questões, não. A ideia é simular uma prova como se fosse em ambiente de sala. Como é que isso vai funcionar? No dia 1º de outubro, e por isso que eu estou avisando já, 15 dias antes, 20 dias antes, no dia 1º de outubro, que é uma quinta-feira, no caso é a nossa aula, vai abrir o questionário para vocês responderem exatamente às 19h15. Então, às 19h15 o questionário abre e às 10 horas ele fecha. Então, vocês terão aí exatamente o horário de aula, seria das 7h15 às 10, para vocês responderem essas questões. Tá? Então, vai ser aí, de certa maneira, mais restrito, vai mitigar um pouco, vai reduzir um pouco aquela ideia de que vocês se comunicarem, trocarem dúvidas, enfim, pesquisarem a resposta. Então, ela vai ser aí um horário de 3 horas, 3 horas aí para vocês responderem. Óbvio, como vocês estão em casa, a gente sabe que vocês vão consultar na internet, mas, enfim, tirando esse aspecto, vai reduzir bastante aí essa troca de informações entre vocês. Além disso, o que vai acontecer com essas questões são 10 questões. No nosso caso, são 10 questões. A prova vale 6, lembrando aí que a nossa prova vai valer 6, e essas respostas semanais vão valer 4, ou 40 e 60, enfim, a prova vale 60.
serão 10 questões. Então, são 10 questões, cada uma vai valer 0,6, todas de múltipla escolha, né? Então, vocês vão abrir ali o formulário, vai ter lá as alternativas. Vocês vão assinalar e vão, enfim, vai ter o certo e o errado. O detalhe é que o programa aqui, o AVA, quando eu insiro a questão, né, eu tenho a opção lá de fazer a mudança das alternativas e das questões, né? Então, o que acontece? A alternativa, né, a questão 1 para a Adriana vai ser a questão 6 lá do Sidon, né? Então, vejam, vai ter aí uma variação de alternativas, de questões, né? Elas vão ser aleatórias. Dentro de cada questão, as alternativas também vão ser aleatórias, né? Então, é para uma alternativa C, para outra pessoa vai ser a alternativa E. Então, cuidado, né, naquela hora de mandar no WhatsApp aí, ó, o gabarito é esse. Não, né, vai ter todo esse problema aí, já avisando para vocês. Fiquem atentos, tá? Vai mudar. Semestre passado, vocês fizeram, basicamente vocês tinham lá uma semana para responder, enviar o gabarito, e aí foi aquela maravilha, né? Todo mundo tirando 9, 10, 9, 10. A gente sabe, né? Especialmente vocês que estão no nono e 10º período, vocês se comunicam, né? Vocês se ajudam e tudo mais. Então, vai ter aí esse detalhe, essa restrição. Vai ser no dia 1º, das 7 às 10, né, vocês vão ter aí a abertura desse ícone, né, da avaliação do primeiro bimestre, e aí vai ter um questionário, né, e o jeito de responder é exatamente igual à atividade de frequência, né, então, dando aí a analogia, vocês entram lá na avaliação do primeiro bimestre, clicam aqui nas tentativas, né, e aí vai ter a opção de tentar responder o questionário, e aí vão ter aí né, as alternativas para responder. O detalhe, né, é que ele ficará aberto, né, com aquela restrição. Bom, já que eu estou falando de questionário, né, e ressaltando sempre, não esqueçam de responder aqui, né, olha, acabou de ser aberto o questionário, uma pessoa já respondeu, né, e vocês têm aí até sábado, 23h59, para fazer essa postagem aqui. O que vai acontecer, né? De certa maneira, nós vamos ter aí, né? A primeira semana não teve questão, a gente tem da segunda até a 8ª questão, nós teremos 7 questões aí, que vão compor os 40 pontos, né? Então, tem que fazer a matemática aí para ver, mas de qualquer maneira, né? Cada questãozinha dessa virou uma fração, né? Então, vamos fazer a conta aqui para vocês verem. 40 dividido por 7, né? Cada questãozinha está valendo 5,7 aí, para compor os 40. 40 pontos vêm dessas questões semanais, e 60 pontos vêm dessa avaliação do primeiro bimestre, né? Então, essa metodologia aí, que a gente combinou lá na primeira semana, que, de certa maneira, também não tinha ninguém, né? Então, ressaltando agora, né? Segundo bimestre vai ser a mesma lógica. O detalhe, e aí é importante vocês que se acostumaram com o formato anterior, desde esse ano, né, desde o início desse ano, tem uma lógica diferente aí na questão da média, né? Então, veja, professor, eu não consegui fazer essa avaliação no dia 1º, né? Não tem segunda chamada, né? Não tem segunda chamada, vai ser 0, né? Só que aí o que acontece? Você vai fazer o exame final. O exame final segue a mesma lógica do semestre passado. Você tirar nota 6 ou mais do que 6 para passar. Ah, professor, mas eu tinha média 6,5, eu precisava só mais 3,5 para passar. Nos moldes antigos. Não tem mais isso. No exame final vai ter que tirar 6 ou mais para passar, né? Então, é nova metodologia aí que, enfim, foi explicado no início do ano, o semestre passado foi e agora continua sendo, tá? Então, fiquem atentos aí com esses aspectos, né, para vocês não serem surpreendidos, especialmente vocês que estão de saída aí com a faculdade, né, não desanimem, né, não relaxem aí, porque o juízo pode ser grande, vocês podem ficar amarrados aí com a faculdade por conta desses detalhes. Bom, então vamos
Vamos à nossa aula, né? Essas questões a gente volta a falar, né? A gente tem aula de hoje, mais duas, aí sim, a avaliação. Então, eu repito isso semana que vem, vou repetir na véspera da prova, né? Que não é bem uma prova, é uma atividade avaliativa, mas, enfim, a gente volta a falar, né? Bom, vamos ao nosso conteúdo, né? Vamos ao nosso conteúdo. Esse material está lá para download, né? Todo mundo tem acesso a ele. E hoje a gente vai falar sobre o tal do lançamento tributário, né? Então, vejam só, a gente tem, aliás, a gente vira a página com relação lá àquela questão do sujeito passivo. A gente falou nas últimas duas aulas, né? As últimas duas aulas a gente estava em cima aí do sujeito passivo. Vejam, lançamento tributário é uma nova etapa, né? É uma nova etapa aí dentro desse caminho entre o nascimento da obrigação tributária, que é o fato gerador, até o pagamento, né? Então, a gente está no meio do caminho, entre o nascimento e o pagamento. Esse lançamento tributário ainda não é o momento do pagamento, né? Via de regra, não é o momento do pagamento. Esse lançamento tributário, ele vai consolidar aquilo que foi verificado no fato gerador, né? Então, vejam, você realizou o fato gerador, né, que a gente viu que o correto é a hipótese de incidência. Então, você realizou a hipótese de incidência. Ótimo. Você industrializou um produto. Perfeito. Industrializou um produto e você deveria pagar o tal do IPI. Mas você vai pagar isso na hora, né? Você industrializa e já vai lá e paga esse IPI? Não. Existe toda uma etapa prévia, né, que se chama lançamento, para que aquele fato gerador industrializar produto seja formalizado, né, ou melhor, seja integrado aí no sistema da Receita Federal, nesse caso, Receita Federal do Brasil, para que logo em seguida você venha a realizar o pagamento, né? Então, um exemplo, para ficar mais fácil também, a própria questão do IPTU, né? O IPTU é a propriedade territorial urbana, né? A lei vai fixar lá um dia como sendo o marco lá a ser pago o IPTU. Vamos supor aí que é 31 de dezembro. Você recebe esse boleto lá no mês de fevereiro, às vezes até março. Você recebe o boleto ali em fevereiro, o boleto, né, vai ter um prazo de pagamento, muitas vezes até parcelado. Então, você termina de pagar o IPTU lá no final do ano, né? Então, vejam, o fato gerador foi lá naquele dia, na hipótese da incidência. A prefeitura fez o quê? Ela lançou aqueles dados de 31 de dezembro dentro de um sistema informatizado e ela enviou um boleto para você. Esse ato, né, de formalizar e enviar para você, que é o lançamento tributário. Não significa que você precisa pagar imediatamente. Geralmente se tem um prazo ainda para realizar o pagamento, né? Então, o lançamento tributário, que eu falei, é esse meio de campo entre o fato gerador e o pagamento, que é, né, a consolidação, aí, a formalização das informações no sistema, né, ou, enfim, aí nos moldes aí da Receita Estadual, Municipal ou Federal. Então, assim, o que acontece? Você, e tecnicamente, né, o que faz esse lançamento tributário? Ele vai conferir, né, e ele vai constituir aquele fato gerador em um crédito tributário. Então, vejam, quando você realiza o fato gerador, você faz nascer a obrigação tributária, né? Então, já causa esse vínculo, né, esse vínculo jurídico entre você, contribuinte, e o Estado. Então, já nasce a obrigação tributária já nasceu. Então, já existe ali um débito, já existe ali uma relação, né, um liame obrigacional entre você e o Estado. Só que o Estado ele ainda não pode, por exemplo, te executar aquilo. Ele precisa primeiro transformar aquela obrigação num crédito, num título, né? Seria, a gente pode até pegar como analogia lá o título de crédito. Então, o Estado,
né, a Receita Estadual, Municipal ou Federal, ela vai constituir aquela obrigação em um título. A hora que ela constitui isso em um título, ela confere aí, acrescenta aí aquela situação de exigibilidade, né? Então, é um ato, né? É um ato necessariamente realizado aí pelo sujeito ativo. Então, ele não é algo que o contribuinte faz, é algo que a Fazenda Pública realiza, e ela, né, consolida isso daí, né? É um ato, a gente já vai falar sobre isso, né, mas não é um processo, é o último ato desse procedimento interno lá da Receita, que vai dizer, ok, né, é tantos reais que tal pessoa tem que pagar a título de IPI, né? Então, esse é o ato que se dá o nome de lançamento. Esse ato, né, vai conferir, ele vai acrescentar exigibilidade, vai conceder, né, aquela obrigação tributária a condição de título. Aí, esse título, ele vai prever um prazo de pagamento. Se você não paga aquele título, você vai ser o quê? Executado. Por isso a execução fiscal, né? Por isso que a Fazenda Pública e tudo mais, ela não ingressa com ação de cobrança, ela ingressa sempre com uma ação de execução. E aí, por ser algo inerente aí à Fazenda Pública, ela recebe, né, o rótulo de execução fiscal. Mas é por isso que, quando você não paga um tributo, você sempre sofre uma execução e não uma ação de cobrança, porque o fisco ele não precisa constituir judicialmente a dívida, ele constitui essa dívida administrativamente. E esse ato de constituir a dívida é o lançamento, né? Então, aquilo que muitas vezes, vamos pegar aqui na iniciativa privada, né, duas empresas, se você tem um débito, né, uma indenização a pleitear de alguém, você primeiro precisa constituir aquela dívida e aí você vai entrar com uma ação de cobrança. O juiz, ele diz, não, realmente você tem direito à indenização. Aí sim você ganha um título de crédito que você executa, né, e aí é pelo cumprimento de sentença, mas é um título judicial. Aqui é um título igual, né, só que ele não é judicial, ele é extrajudicial. Por que extrajudicial? Porque foi formalizado lá na Receita Estadual, Municipal ou Federal, né? Então, o que acontece? Ele transforma obrigação tributária em um crédito tributário, né? Então, vejam que, a partir de agora, né, a gente vai começar a se referir o tempo todo a crédito tributário, né? Então, vejam, a obrigação tributária, uma vez operado o lançamento, ela vai dar início, ela vai constituir o crédito tributário, né? E esse crédito tributário confere a exigibilidade, a possibilidade de cobrança por meio de execução para o sujeito ativo, que é sempre a Fazenda Pública, né? Então, basicamente, esse ato administrativo, né, ele acaba sendo a transformação de uma simples relação jurídica tributária num título extrajudicial aí apto a ser cobrado por execução, né? Então nós temos aí essa transformação, né, que é o meio de campo entre a obrigação tributária e o pagamento. Bom, qual é a eficácia desse lançamento? Veja, aqui nós temos três correntes, né, nós temos três ideias que vêm trazer aí qual é a natureza jurídica, né, desse lançamento, qual é a eficácia desse lançamento. Então, vejo, na doutrina, né, e algum outro ponto do mundo, o lançamento tributário ele seria meramente constitutivo, né? Então, o que ele faria? Ele construiria, né, ele criaria, o próprio nome traz aí, constitui, né, ele constitui a obrigação tributária e o crédito tributário, fazendo nascer aí, né, essa obrigação. Então, veja, a primeira teoria, a primeira corrente fala que o lançamento teria eficácia somente constitutiva,
Ou seja, tanto a obrigação tributária quanto o crédito tributário, eles nasceriam a partir dali, né? Então, essa tese não é adotada no Brasil, e essa tese não deve ser adotada no Brasil, porque ela não traz e não traduz aí corretamente a ideia da irretroatividade da lei, né? Então, veja, se a gente considerar que o lançamento constitui a obrigação, ou seja, cria a obrigação tributária, a lei aplicável, né, ou seja, aqueles requisitos de valor, de sujeito passivo, de tudo mais, a lei aplicável à hipótese de incidência seria aquele do momento do lançamento tributário, e não do fato gerador, como é o nosso caso, né? Então, não é correto, né, na nossa acepção, dizer, né, que o lançamento tributário ele é constitutivo, porque ele não cria a obrigação tributária já existe, né, ela já está lá atrás, esse lançamento só vai criar o quê? O crédito, aí sim, tá certo. A segunda corrente fala que esse lançamento seria declaratório, né, então ele reconheceria o fato gerador, mas também reconheceria aí o crédito tributário, né, como se o crédito tributário nascesse automaticamente com o fato gerador, né? Então, essa teoria também não é aceita aí no Brasil. Essa teoria, né, ela mistura, né, a obrigação tributária com o crédito tributário, né? Então, a gente vai para a terceira teoria, e é a teoria que prevalece aí no Brasil. Qual é essa teoria? A teoria mista, né? Então, o que acontece? O lançamento tributário, a eficácia desse lançamento tributário, ela é dividida em duas. Ela vai fazer o quê? Ela vai reconhecer a obrigação tributária. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai declarar a ocorrência do fato gerador. Esse é o primeiro lado. Então, ela está fazendo o quê? Ela está retroagindo ao fato gerador. É natureza ex tunc. Então, veja, ela reconhece, declara o fato gerador aconteceu lá atrás, mas ela cria, daquele momento para frente, um título de crédito, ou seja, cria o crédito tributário. Então, vejam, ela declara, ou seja, natureza declaratória, mas da obrigação tributária. E ela cria, e aí a natureza constitutiva do crédito tributário. Por isso que ela é mista, ela faz as duas coisas, na verdade, né? Ela declara o fato gerador e constitui o crédito tributário, né? Por isso que ela é mista e traz aí essa peculiaridade, né? Ela se divide em duas. Então, vejam, se ela declara o fato gerador lá atrás, ela tem efeitos retroativos, ou seja, ex tunc com relação ao fato gerador. Agora, com relação ao crédito tributário, ela cria naquele momento. Então, efeitos dali para frente, efeitos ex nunc, né, com N de navio aí, efeitos dali para frente. E da onde a gente tira toda essa conclusão, toda essa teoria, enfim, toda essa historinha? No artigo 142 do CT, né, que é o que a gente vai ver exatamente agora, né. Veja, conceito, né, o conceito e a explicação do que é o lançamento está aí no artigo 142. Vamos estudar aí com calma, né, esse conceito do 142. Primeiro, né, compete privativamente à autoridade administrativa. Né? Então, vejam, aqui a gente já tem uma informação bastante relevante. A quem cabe fazer o lançamento? Somente a autoridade administrativa. Né? O sujeito passivo, ele não realiza lançamento. O sujeito passivo, ele colabora com a autoridade administrativa, mas não é ele nunca que faz o lançamento. O lançamento é sempre um ato privativo, né? Ou seja, não pode ser nem delegado aí para o sujeito passivo, é sempre a autoridade administrativa que vai fazer isso. Isso aqui tem uma relevância bem grande, saber isso, porque a gente vai ver que uma das espécies de lançamento é aquela em que a gente faz tudo. A gente declara, a gente preenche formulário, a gente imprime a guia, a gente paga, né? É o lançamento por homologação. Mas vejam,
Não é porque eu fiz todas as etapas, inclusive já paguei aquele tributo, que eu fiz o lançamento. Então, aquilo ainda vai ser homologado ou não pela autoridade administrativa, porque é ela que deve dizer se isso lá está certo ou não. Né? Então, a gente está, na verdade, antecipando, pagamento antecipado, é o nome que se dá a essa hipótese que você faz tudo sozinho, paga, e depois a autoridade administrativa tem um prazo, esse prazo é de 5 anos, para ela dizer se está certo ou não. Então, veja, compete sempre ao fisco fazer o quê? Constituir o crédito tributário pelo lançamento. Né? Então, qual é a eficácia desse lançamento? Constitutiva na questão do crédito tributário. Né? Mas aí é o quê? É também declaratório, porque o que é o lançamento? Ele tende a verificar a ocorrência do fato gerador. Então, está aqui a natureza dúplice, né, ou mista, da eficácia do lançamento, porque ele constitui o crédito, mas verifica algo que já aconteceu, declara o fato gerador. Né? Então, o que é esse lançamento? Aí vem a explicação, né? Vem a explicação falando o seguinte: lançamento tributário é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, a matéria tributável, calcular o montante, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, aplicar a penalidade. Né? Então, vejam, traduzindo e na literalidade aqui da lei, é o procedimento administrativo. Mas vejam, o procedimento administrativo, né, ele também precisa ser entendido aí com cuidado. Por quê? O lançamento tributário é a decisão final desse procedimento administrativo. Não é as várias etapas, né? Por quê? O procedimento administrativo, ele começa com o quê? Com o recebimento das informações, aquilo é processado, aquilo é usado com algumas bases que a Receita tem, e se tiver tudo certo, aí sim ela homologa, aí sim ela diz se está certo ou não. Vejam, o lançamento em si, né, o instituto lançamento, é o ato final desse procedimento administrativo, né, é o ato final do procedimento administrativo, não é o recebimento dos dados, né, o processamento, não, é a decisão final desse procedimento, né, então o lançamento, por quê? Porque ele vai resultar, né, numa decisão, esse lançamento ele vai ter efeitos aí, vinculantes, inclusive, com relação ao contribuinte. Quando ele lança, ele diz está certo, aquilo é um ato administrativo que homologa, né, ele está homologando aquilo que foi realizado pelo contribuinte. Então, né, teoricamente, a gente tem que considerar como o último ato desse procedimento administrativo aqui. Por que isso aqui é importante, né? Por que isso aqui, né, essa coisa, mas é o ato, é o procedimento? Vejam, né? Vamos imaginar que você fez aí a declaração, pagou a guia e tudo mais, e você caiu na malha fina. O que é a malha fina? Você recebe uma notificação, depois você recebe uma intimação para você levar documentos e justificar o que você fez. O que é isso? É o procedimento administrativo que vai verificar, né, se você realmente declarou aí tudo certinho no imposto de renda. Veja, aí você vai lá, apresenta documento, você vai lá, se explica, você vai lá e confirma, né, que o que você fez está certo. Isso vai resultar em uma decisão. Essa decisão é o lançamento. Né? Essa decisão pode falar, ok, o que você fez está certo, tudo bem, está liberado aí, você tem, né, o efeito liberatório, ou seja, extinguiu o crédito tributário já que você pagou. Né? Então, o lançamento é esse último ato, essa decisão final. E enquanto se estiver, né, procedendo, né, com esse procedimento, com essas, enfim, verificações, ele gera o processo administrativo, o prazo da decadência fica suspenso. Agora, se não é feito nada, né, se simplesmente o fisco não... Você fez a declaração de imposto de renda, né, todo mundo, a maioria faz, e ninguém falou nada, você não sabe se deu certo, se não deu certo, se está tudo bem, se não está tudo bem. Então, veja, o fisco ele vai ter 5 anos para apurar isso, e ou ele abre um processo administrativo, ou, né, por decurso do prazo,
de 5 anos, que é o prazo decadencial, a gente vai falar disso nas próximas aulas, o lançamento vai ser realizado tacitamente, né? Porque simplesmente o fisco não disse que está certo ou está errado, como ele tem um prazo para dizer, ou seja, tomar essa decisão final, isso que não é simplesmente emitir as informações, e sim a decisão final, ele tem um prazo de 5 anos para tomar essa decisão final. Se não tomar essa decisão final, homologando ou glosando, aí sim ocorre aí o lançamento de forma tácita e aí você extingue, né, o crédito tributário. Então, veja, esse é o conceito aqui de lançamento, né? Então, basicamente é aquilo. É um procedimento administrativo que vai resultar num ato, esse ato vai constituir o crédito tributário, né? Então, ele vai constituir o crédito tributário e também apurar aí se tem irregularidades, né? Então, se você, por exemplo, pagou fora do prazo, ou declarou fora do prazo, esse lançamento já vai imputar aí a penalidade, já vai colocar lá os juros, já vai colocar lá a multa e tudo mais, né? Então, tudo isso ele faz, óbvio, né? A gente vive aí no século XXI, nada disso daqui é manual, né? Tudo isso daqui, hoje em dia, é informatizado, é sistema da Receita, estadual, municipal e federal, e tudo isso daqui é via cruzamento de dados, né? Eles simplesmente pegam as declarações contábeis e vão cruzando dados aí para ver se tem algum problema. Só vira, né, uma análise manual quando algo está errado, né? Que é a exceção. A gente tem que imaginar que, né, quantos milhões de lançamentos são realizados por dia, né? Não é nem por mês, é por dia. Então, vejo, aquilo que vai gerar uma análise manual, individual, é a exceção da exceção. É pouquíssimo aí que vira o processo. Mesmo assim, é um volume grande, né? Mas é bem minoria aí que vira um processo. A grande maioria é processado tudo eletronicamente. Bom, esse lançamento verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributária, ou seja, vai determinar o valor, vai fixar o valor, calcula ali, né, põe lá ali e diz qual é exatamente o sujeito passivo aí que tem que pagar esse valor, né? Tudo isso é consolidado no sistema da Receita, vamos falar sempre federal, mas entendam aí que o municipal e estadual é a mesma lógica. Então vai ser consolidado no sistema. Ah, eles precisam pôr num papel, precisam assinar, carimbar? Não. Isso tudo é consolidado somente eletronicamente aí no sistema da Receita, né? Não tem aí obrigatoriedade da Receita imprimir, assinar isso e guardar. Não, é tudo eletronicamente. O que vai acontecer, né, é que lá no sistema da Receita você vai ter lá, né, um crédito tributário a pagar, a quitar em determinado período de tempo, né? Isso você já não pagou. Então, você tem lá um prazo para pagar. Se não pagar, aquele crédito tributário ele vai ser encaminhado para a Procuradoria da Fazenda Nacional, no caso da Receita Federal. A Procuradoria inscreve isso em dívida ativa, faz o registro lá interno e aí entra a execução fiscal, né? Então, é basicamente isso que funciona. Bom, qual é a importância, né, mais evidente aí da questão da natureza mista desse lançamento? É a questão da lei aplicável, né? Então, veja, como o lançamento reporta-se ao fato gerador, vale a lei vigente na data da ocorrência do fato gerador, né? Então, vejam que o artigo 144 do TTM é expresso, né, e reforça essa natureza mista de declarar, reconhecer algo lá de trás, né, que é o fato gerador. Então, qual é a lei que eu vou utilizar para calcular quanto imposto eu devo pagar? A lei vigente na data do fato gerador, e não a lei vigente na data aí do crédito, né, do lançamento tributário. Aquele reconhece algo que já aconteceu. Bom, esse lançamento tributário, ele tem a regra da inalterabilidade do lançamento. Ou seja, vejam só, o lançamento tributário, artigo 142, que a gente acabou de ver, ele é um ato emanado pela autoridade administrativa, né? Então, o fisco,
vai lá e, vamos pegar o exemplo do IPTU, ele te manda um boleto para você pagar. Veja, qual é a regra que a gente tem desses lançamentos? Que esses boletos, né, que esses lançamentos, que eles são corretos, que eles estão aí, né, de acordo com a legislação, ou seja, eles têm aí, né, a presunção de validade de que está correto. Então, nós temos como regra, né, esse lançamento, ele não é alterável, né? Ele só vai ser alterado se for aberto o quê? Um processo administrativo. Então, você recebe o boleto do IPTU lá na sua casa e você não concorda com aquele valor, né? Você vê lá que teve um erro de metragem do terreno, né? Você está sendo cobrado por 1.500 metros quadrados, mas na verdade o terreno é só 500. Houve um erro, né? Seja de digitação. O que você vai fazer? Você vai ter um prazo para questionar isso. Esse questionamento recebe o nome de impugnação. A impugnação, você vai lá e fala, não, prefeitura, vocês fizeram errado, vocês digitaram 1.500 aqui, mas é só 500. Aí o que, que vai acontecer? A prefeitura vai olhar, vai ver, poxa, realmente está errado, eles vão lá e alteram esse lançamento, né? Então, vejam, são situações excepcionais na questão da impugnação, na questão do recurso, né? Você pode impugnar e não ter êxito, né, nessa impugnação, aí surge o recurso, né? Você pode recorrer daquela decisão numa segunda instância e ter êxito. Então, não deixa de ser aí né, o processo administrativo. Inclusive, a gente vai ver mais para frente, aí, provavelmente depois da primeira avaliação, aí, início de outubro, a gente vai falar do processo administrativo. E aí, uma situação excepcional, nos casos previstos no artigo 149 do CPN, que vai trazer as hipóteses de fraude, né, de corrupção, enfim, né, vamos imaginar lá que um servidor lá do município recebia propina, né, para quê? Para dar baixa no lançamento, né, simplesmente para ele lançar zerado, né, o IPTU de alguém. Né, o servidor do município simplesmente zerava o IPTU e aí a pessoa não pagava. Veja, o lançamento ele tem a regra que não pode ser alterado. Mas nesses casos de fraude, simulação e tudo mais, aí pode ser revisto de ofício e aí vai gerar um novo lançamento, né? Então, nessas hipóteses, iniciativa da autoridade administrativa. Vejam, por que nós temos essa regra de não ser alterado o lançamento tributário? Porque a gente precisa ter, né, aquilo que a gente chama de segurança jurídica, né? Se eu recebo um boleto lá da Receita Estadual, né, para pagar aí o IPVA, eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter segurança de que aquilo é aquilo que eu tenho que pagar. Não faz sentido, né, eu receber lá um boleto para pagar o IPVA, eu pago o IPVA, daqui a 15 dias eu recebo outro boleto falando assim, não, ó, foi feito errado aquele boleto lá, paga outro. Né? Então, vejam, evitar esse tipo de situação e para conferir segurança aí para as pessoas. Né? Então, esses atos administrativos realizados pela Receita, né, pela Fazenda Pública, elas devem resultar naquilo que a gente chama de princípio da confiança, né? Eu preciso confiar naquilo que eles fazem, eu preciso ter essa segurança, senão vira uma confusão, né? Uma hora eu pago, aí tem que pagar de novo, aí complementa, aí vem mais um pouquinho, aí viram que paguei demais, retroar, enfim, né? Vira uma confusão, você perde segurança, você perde a confiança aí nesses atos administrativos, né? Então, vigora a regra aí da inalterabilidade do lançamento, que traz, né, no seu plano de fundo, o princípio aí da segurança jurídica, né? Então, vejam que esse lançamento, uma vez realizado, né, ele é aquilo, é fixado, é feito aquilo e deve ser obedecido, somente passível de revisão em razão aqui da impugnação, da abertura de um processo administrativo. Existe uma outra situação, né, só que aí é uma situação que extrapola o procedimento administrativo,
é você questionar esse lançamento via ação judicial. Né? Então, veja, existe lá o princípio, né, de que nenhuma lei pode afastar do Poder Judiciário a verificação, né, ou a lesão ou ameaça de direito. É um princípio lá, um direito fundamental. Veja, eu posso receber um boleto do IPTU um valor bem maior do que realmente é. Ao invés de eu ir lá na prefeitura e reclamar, né, vamos imaginar aí, a prefeitura, pandemia, eu preciso ir pessoalmente lá, demora, tem que pegar senha, com preguiça de ir lá. Eu prefiro entrar com uma ação judicial. Né? Eu sou advogado, tenho OAB, não vai custar nada para mim, eu vou entrar com mandado de segurança. Tá bom, pode fazer. Né? Pode, pode. Você faz aí uma ação judicial questionando o lançamento. Obviamente, se você tiver êxito nessa ação judicial, esse lançamento vai ser cancelado, aí, né? Vai ser declarado nulo. Então, você tem aí essa alternativa extra, né, fora aí do ambiente administrativo. No âmbito judicial, você também pode questionar o lançamento, você pode, enfim, inclusive questionar, pedir uma declaração para que o fato gerador tal não seja passível de cobrança, por exemplo. Você é uma igreja, né, vamos dar um exemplo, você é uma igreja e você vê que a União está te cobrando imposto de renda. Veja, se você é igreja, você é imune, né? O templo lá de qualquer culto e tudo mais, e as atividades lá da associação sem fins lucrativos. Você pode pedir, né, uma ação ordinária declaratória para que, né, os fatos geradores não sejam passíveis de cobrança pelo fisco. Então, antes mesmo do lançamento, você pode se insurgir aí contra, né, uma cobrança, uma expectativa, né, uma futura cobrança aí. Então, né, isso a gente vai ver mais para frente no processo judicial tributário. Né? Então, tudo faz parte aí da nossa ementa, a gente vai falar disso mais para frente. Bom, antes da gente avançar aqui nas modalidades de lançamento, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Não, tá tudo certo. Qualquer coisa vocês me sinalizem aí para a gente ir avançando. Bom, a gente avançar e terminar aí a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os tipos de lançamento que nós temos, ou melhor, as modalidades de lançamento que nós temos. Não é só um tipo, né, só uma modalidade que nós temos três, né, nós temos três modalidades que estão aí dispostas, né, nesse resto do material. Veja, o conceito é o mesmo, serve para a mesma coisa, o efeito é o mesmo, né? O que muda nessas modalidades aqui é a forma como é feito esse lançamento, né? É o procedimento em si de como ele é feito. Nós temos, primeiro, né, ou né, nesse meu material aqui, a primeira hipótese, o lançamento por declaração, né? E aí já entra um primeiro grande ponto que a gente precisa alertar vocês. Vejam, vocês declaram imposto de renda, né? Então, a cada ano, no mês de abril, vocês, até o último dia útil de abril, vocês precisam realizar o que? A declaração do imposto de renda. Mas vejam, muito embora receba o nome de declaração de imposto de renda, aquele ato, né, que a gente faz de lançamento do imposto de renda, ele não é dessa modalidade por declaração, tá? Então, tem que cuidar. Muita gente, só porque o nome é o mesmo, né, acha que declarar imposto de renda, a modalidade de lançamento é o lançamento por declaração. Não, não é, tá? Aquele imposto de renda que a gente faz é o lançamento, a modalidade vai ser por homologação. Por quê? Né? Porque a gente já vai ver aqui as características de cada um deles. Esse lançamento por declaração, lançamento misto, é um lançamento, e aí tem o conceito do artigo 147, em que ele vai misturar parte da etapa como sendo obrigação do contribuinte, desse procedimento administrativo, né, que a gente está falando, que é o lançamento, parte da etapa do procedimento é o sujeito passivo que faz, é o contribuinte, e parte
da etapa é o fisco que vai fazer, que vai finalizar, né? Então, eu vou dar um exemplo aí bem, bem fácil para vocês entenderem, que é a questão do ITCMD, né? Então, o ITCMD é o quê? É um imposto estadual, é um imposto devido aí em razão do falecimento, né? Quem mexe com inventário sabe bem, aí a pessoa falece, ela deixa os bens para os herdeiros, essa transmissão, ela resulta aí num fato gerador, que é o imposto causa-mortes, né, o ITCMD. Então, vejam, quando a pessoa falece e tudo mais, há transmissão automática para o herdeiro. O princípio da CEISINE, transmissão automática e tudo mais, você vai formalizar isso aonde? No inventário. No inventário. Aí o que acontece? Lá no inventário, você vai fazer a divisão dos bens, vai fazer lá a declaração, né, de quem fica com o quê e tudo mais, e você declara um valor, né, você declara um valor lá na minuta, inclusive extrajudicial, você declara um valor de cada um dos bens. Ah, o carro vale 20, a casa vale 200, o terreno vale 80, enfim, com base naqueles valores, calcula-se o ITCMD. Pois bem, você redige a minuta. Essa minuta, antes dela ser formalizada, assinada e tudo mais, você tem que encaminhar essa documentação para onde? Para a Receita Estadual avaliar, né, e confirmar aqueles valores, né, se aquele cálculo que você fez está correto. O que você faz? Você leva para o cartório, aí judicial ou não, todas as informações sobre o patrimônio da pessoa, né? Uma vez feito isso, você leva esse conjunto de informações para a Receita Estadual. A Receita Estadual vai fazer o resto do procedimento. Ela vai pegar tudo aquilo que você levou para ela vai confirmar as informações, vai ver se a avaliação está correta e vai te emitir a guia para você pagar, né? Então, vejam, isso é um lançamento misto, ou por declaração. Você declara parte das informações, você leva todos os elementos para a autoridade administrativa recebe aquilo, faz o lançamento. Ela te emite o boleto, né, que é a guia aí para você pagar e extinguir o crédito tributário. Então, vejam, são duas etapas, para dizer assim, uma é você, contribuinte, reunindo as informações e levando até a Receita Estadual, e o resto é a Receita Estadual que vai pegar e vai te dar a guia lá, vai confirmar, né, aquelas informações, vai fazer a avaliação e vai te dar lá a guia para você pagar. Óbvio, né, isso tudo hoje em dia é eletrônico, tem lá o site para fazer isso, mas é essa lógica, né, é essa lógica de você, contribuinte, fazer uma etapa e a Receita terminar essa etapa e efetivamente lançar. Então, isso é lançamento por declaração, né, que é o conceito do artigo 147. Né, o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo, na forma desta autoridade administrativa, a qual vai efetivar aí, né, esse lançamento. Então, o artigo 147 traz aí o lançamento por declaração. O misto, né, parte contribuinte, parte a Receita, e no caso estadual. Bom, além do lançamento por declaração, nós temos o lançamento de ofício, né, ou lançamento direto. Esse daqui é quando o fisco faz tudo sozinho, sem interferência nenhuma do sujeito passivo, né? Então, o exemplo mais característico disso é o IPTU e o IPVA. O que você precisa fazer para pagar esse IPTU e IPVA? Você não faz nada, você fica esperando o boleto chegar, né? Você não precisa levar lá para a prefeitura a informação todo ano de que você é proprietário do apartamento. Não, ele já tem essa informação, ele já tem a metragem, ele já tem lá todo, né, a avaliação deles, o valor venal, ele já tem a alíquota, ele simplesmente te manda lá o boleto para pagar. Então, esse boleto que você recebe é o lançamento já consolidado, né? Ele já fez tudo sozinho, ele só está esperando você pagar, né? Então, esse é o lançamento de ofício, é o lançamento em que a autoridade administrativa faz tudo sozinho, né? Faz tudo lá
do jeito dele, inclusive, né, e em razão, né, disso, um exemplo, né, desse do IPTU, por exemplo, o município, ele faz inspeções, né, e hoje em dia, inclusive, por drones, para ver se realmente, né, lá no terreno, lá no cadastro municipal é só um terreno, se naquele terreno já não tem uma casa, né, e você não informou a prefeitura. Então, é feito sempre, né, essa fiscalização para a prefeitura ter o cadastro atualizado e fazer a cobrança aí conforme a realidade, né, conforme a realidade. Então, nós temos aí o lançamento de ofício ou lançamento direto, quando o fisco faz sozinho. O que acontece? Existe uma outra situação dentro do lançamento direto, que é quando você não faz a tua parte no lançamento por declaração e no lançamento por homologação, né? Então, vamos imaginar aí na questão do ITCMD, né? ITCMD, você é, né, faleceu alguém e tudo mais, e você, né, simplesmente não leva as informações, você dá início ao inventário, você descobre que você tem que pagar 4% de ITCMD, e aí você desiste, né? Fala assim, eu não vou pagar isso daí, deixa quieto, deixa como está, né? Vejam, nessas hipóteses, o fisco, ele tem dentro da sua possibilidade de fiscalização, ele pode, né, ou o juiz, nesse caso, ele pode oficiar a Receita Estadual para a Receita Estadual fazer isso de forma arbitrária, ela vai arbitrar, né? Então, tem nesse exemplo, né, só para seguir o exemplo do ITCMD, em que se você não levar, o juiz pode oficiar e a Receita faz. Mas um exemplo melhor, talvez, seja a questão do imposto de renda, né, o lançamento por homologação que a gente vê já na sequência. Imagine que você deveria declarar imposto de renda, mas você não declara, né? Você simplesmente, você se enquadra lá nas hipóteses, você tem um patrimônio maior do que 300 mil, você tem uma renda superior a 30 mil, mas você não declara. Simplesmente você pensa, eu não vou declarar isso daí porque não estou a fim de pagar imposto de renda. Tá bom, vejam, você não declarou, você não fez sua parte. Isso significa que você não deve pagar o imposto? Significa que você está livre de pagamento do imposto? Depende, né? Se o fisco não fizer nada em 5 anos, sim. Aí passou o prazo para ele fazer alguma coisa, você pode se livrar. Mas pode acontecer do fisco descobrir que você não fez a declaração de imposto de renda. E aí o fisco vai te intimar. Ele vai falar assim, olha, contribuinte, você tem que declarar o imposto de renda, né? E você não fez. Então faça, né? Me tragam elementos aqui e tudo mais. Aí você não faz nada, você não informa, enfim, você continua sem fazer nada. O que o fisco vai fazer? Ele vai pegar e ele mesmo vai lançar, né, aquelas informações, mesmo você não tendo levado a conhecimento dele. Então, o que ele vai fazer? Ele tem procedimentos, ele tem cruzamento de dados, ele tem estimativas, ele simplesmente vai fazer o lançamento que você não fez, né? Ele simplesmente vai arbitrar as informações que você não levou para ele, né? Então, lançamento por arbitrariamente, né, ou seja, ele faz sozinho, também se enquadra aqui nesse lançamento de ofício, ou seja, você deveria ter feito, não fez. Se você não fez, alguém vai fazer por você, é o próprio fisco. Porque aí ele vai estimar o valor, né? E aí você vai ter esse problema, né? Essa estimativa, ela pode ser muito maior do que a realidade. Só que aí você vai ter um problema, né? Porque você não fez o que você deveria e deixou, autorizou que o fisco faça no lugar. O lançamento de ofício tem as hipóteses de IPTU, IPVA e tudo mais, mas temos também essa ideia de quando você não fez, aí surge a possibilidade do lançamento por arbitrariamente, e aí sim, também é um lançamento de ofício, aí, de iniciativa da autoridade fazendária. Por último, né, nós temos aquela situação que é a mais volumosa, né, é a mais volumosa, que vai abranger aí a grande maioria dos tributos, que é o lançamento por homologação, né. Então, veja, o lançamento por homologação é o fisco, e aí vem o nome, o fisco simplesmente homologa
né, ele concorda ou não daquilo que você fez tudo sozinho. Ou seja, imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, IPI, ICMS, ISS, enfim, né, a grande maioria, ela funciona todo dentro dessa modalidade, lançamento por homologação. O que é feito, né, nesse lançamento por homologação? Você, contribuinte, vai preencher o formulário, você vai transmitir o formulário, você vai dar as informações, em razão daquele formulário, vai gerar um valor, você imprime a guia e você paga a guia, né? Faz isso tudo sozinho, né? Professor, mas eu faço isso lá no site, no site da Receita. Veja, o fato de você fazer isso no site da Receita não significa que a Receita está te homologando, concordando com aquilo. Na verdade, você está utilizando da plataforma lá da Receita Federal, né? Ela não significa que ela está homologando aquilo que é feito, né? O exemplo clássico é o imposto de renda. Vai lá, declara, paga. Mas eu fiz no software deles. Então, não, veja, lá você só preencheu, a autoridade administrativa, naquele momento, ela não vai ver se você fez certo ou não, ela vai ver depois. Então, o que acontece? Você faz tudo sozinho, imprime a guia e paga. Vejam, né? O que você está fazendo aí? Você está se antecipando, você está lançando, você está inserindo informações e está pagando o tributo antes da autoridade administrativa dizer, né, se está certo ou não. Então, vejam, o que acontece? Esse lançamento por homologação, ele é o mais volumoso porque, na prática, ele faz o que? Ele joga esse ônus todo para o contribuinte, né? Os contribuintes que fazem tudo sozinho, o fisco depois vem só dizendo se está certo, está errado, está certo, está certo, está errado. Então, vejam, o fisco ele coloca, delega esse ônus para os contribuintes. Só que aí vamos ao conceito, né? O lançamento, ele sempre é um ato de quem? Da autoridade administrativa. Então, é só a autoridade administrativa que pode dizer se está certo ou não. Né? Você, contribuinte, você antecipa, inclusive com o pagamento antecipado aí a esse lançamento, porque o lançamento quem faz é a autoridade administrativa. E aí tem duas hipóteses, né? Qual é a mais comum? A mais comum é que o fisco não fale nada, né? A mais comum é que o fisco simplesmente fique quieto. Você faz tudo, paga e ficou por isso mesmo. Aí o que acontece? O fisco ele tem um prazo para fazer esse lançamento, para dizer se está tudo certo ou não. Esse prazo é 5 anos. Esse prazo de 5 anos é um prazo decadencial. O fisco ele tem 5 anos para dizer se está certo ou está errado. Se ele não falar nada e passaram-se 5 anos, houve o quê? O lançamento de forma tácita. Porque já que o fisco não pode mais mudar aquilo, porque aconteceu a decadência, simplesmente homologa-se tacitamente. Né? O lançamento acontece de maneira tácita. Ou, e aí é minoria, né? São exceções, o fisco, dentro do prazo de 5 anos, ele pode expressamente falar, né, está correto esse lançamento. Na prática, o que acontece? O fisco ele só se manifesta aqui quando tem coisa errada. Né? Quando tem coisa errada, ele não homologa, ele vai dizer, está errado, e aí ele já vai dizer o que está errado, qual o valor adicional a se pagar e tudo mais. Né? Então, esse lançamento por homologação aí é o mais comum, é o que mais acontece no nosso dia a dia. Né? Então, você apura o montante, você paga, você faz a declaração e você, né, recolhe importância aí, tudo sozinho. Então, vejam, essa modalidade, muita gente chama de autolançamento, né? É aquela situação em que alguns autores chamam de que você faz o lançamento sozinho, só que é um problema, né? É um problema você dizer que você faz o lançamento. O conceito de lançamento é somente autoridade administrativa, né? Então, o auto-lançamento tem que ser visto aí com 2 pés atrás, porque não existe um lançamento feito pelo próprio contribuinte, né? Então, o sujeito passivo não realiza lançamento, não existe auto-lançamento, né? Porque o lançamento é sempre um ato da autoridade administrativa. Então, esse lançamento por homologação,
E essas modalidades de lançamento de ofício, por declaração e por homologação, vocês precisam ter bastante em mente, porque não na semana que vem, mas na outra, a gente vai falar sobre a decadência. Como é que a gente conta o prazo que o fisco tem para fazer esse lançamento, tá? E conforme o tipo de lançamento, nós teremos prazos diferentes, teremos regrinhas diferentes, tá? Então, é aquilo que eu venho falando toda aula para vocês. Uma aula é consequência da outra, né? Se vocês perderem e não estudarem ou não reprisarem as aulas anteriores, vocês vão começar a ficar perdidos, né, ao longo aí da disciplina. Então, essas modalidades de lançamento, é importante que vocês mantenham aí com vocês, porque quando a gente fala de decadência, vai ser necessário revisitar aí e falar, né, e lembrar exatamente o que é cada um deles. Bom, pessoal, então, essa é a aula de hoje, né, lançamento tributário, sobre, né, é isso que temos para essa noite. Não se esqueçam de responder a pergunta, né, não se esqueçam aí de responder atividades de frequência, vocês têm até sábado para fazer isso, tá? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, né? Se não tiver nada, ninguém se manifestou até agora, então agradeço aí a paciência de vocês e vamos dar sequência aí, né? Um bom resto de semana, um bom final de semana e aproveita o calor, né? Finalmente chegou em Curitiba. Então, um grande abraço e até a próxima.